Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso mais um Fórum Nacional de Debates Legais. Hoje com esse tema, né, que vai afetar todos nós, que é Imposto de Renda 2025, com todas essas novidades aí. Dois e vinte e E seis. Imposto de Renda sobre esse ano já, né? Não, próximo ano. Eu pensei que era sobre esse ano, desculpa. Opa, tá aí, vamos arrumar a abertura, 2026. Eu tinha entendido que em 2026 é da declaração de 25. Então tá bom. Então, com essa arrumação, né? Eu acabei fazendo a confusão, senhores, mas é sobre o imposto de renda a partir de 2026. Então, eu espero que tenhamos uma ótima reunião e com a palavra aí o mestre Damasceno aí para poder nos atualizar com relação a esse processo. Obrigado, doutor. Vamos em frente. Vamos em frente, Sandoval. Bom dia a todos. Vocês podem observar que nós estamos fazendo o nosso reencontro no dia 11/11, às 11 horas, né? E daqui a 3 minutinhos, outro 11, né? 11 horas e 11 minutos. Mas isso Isso. tem uma simbologia, Sandoval. Os números repetidos, eles vibram em duplicidade. Por exemplo, o 11, o 22, o 33, o 44, o 55, o 66, o 77, o 88 e o 99 tem uma simbologia muito forte. E para os que estudam a matéria, isso é um portal para a consciência interna de cada um de nós. Ele é, digamos, é um momento de transformação pessoal, é um dia de transformação pessoal, é um dia para se meditar, para se projetar o que se quer fazer. Então, é um dia mais ou menos do eu comigo mesmo, né? Olha aí. Então, vamos pensar dessa forma para a gente abrir as nossas mentes e nos projetarmos melhor para o futuro. E hoje Só o para portal ajudar está na, aberto. Só para ajudar na filosofia, eu tenho o número 9 ou o 81 como este que mexe comigo, né? Essa junção de ou o algarismo 9 ou o número 81 que eu acho mais redondo, mais perfeito, mais. É só porque já estamos falando de filosofias e tal, eu estou fazendo esse comentário, senão eu esqueço. Isso aí, doutor. O número 81 que é o 9 vezes 9 que por acaso é o 3 vezes 3, né? Então, o 3 é a simbologia da família perfeita, o pai, a mãe e o filho, ou filha, né? Então, multiplica, ele tem uma simbologia dentro do esoterismo, né? Enquanto essa outra dentro da numerologia. Então, no esoterismo com S, né? Esoterismo, não exoterismo. O 9 é o número perfeito e o 81 é o que compõe o universo, onde tem uma pequena passagem para aqueles que querem melhorar a vida, representado numa simbologia de uma corda que tem 81 nós e com uma passagem para o interior de seu círculo para trazer você à perfeição. Isso é esoterismo. E outra, numerologia. Tá bom, doutor. Obrigado. Mas- Que cultura, meu Deus! Para não ter aprendizagem, Zé. Antes de começar a nossa apresentação, a Sandoval, gente dá estava até para falando de meditar antes do futebol. Damasceno começar, hein? É? É porque você está falando de futebol, futebol é tristeza, é um subindo, outro descendo, é um negócio, alguém tem que ceder para outro, né, entrar no jogo e assim por diante. Aí aqui não, todos ganham, né? Ganha, ganha. Mas vamos em frente, vamos à nossa apresentação de hoje. Deixa eu sair aqui. Eu vou ter que sair novamente e entrar novamente para poder botar o som. Muito bem, pessoal. Parece um tema longo, mas nós vamos resumi-lo, e na verdade é um pouco longo, mas nós vamos resumi-lo para nós entendermos melhor. Aí, quando eu coloquei, ó, Planejamento Tributário e Imposto de Renda 2026, aí eu trouxe o item 1, isenção e redução, o item 2, tributação mensal de altas rendas, e aqui não vamos falar nós não estamos falando de patrimônio, é renda, não é?
porque aquilo que o Supremo agora decidiu, que o Congresso tem que prestar atenção, porque desde 88 tem a previsão da tributação das grandes riquezas, é sobre o patrimônio, não é sobre a renda. Aqui nós estamos falando de renda. E o terceiro é a tributação anual também das altas rendas. Então, a tributação mensal e a tributação anual de altas rendas. Esse projeto de lei, ele veio do Poder Executivo, é o 1087 de 2025, com a finalidade, em princípio, de isentar aqueles que ganham até R$ 5.000. E foi feito alguns arranjos para que houvesse a compensação, já que você vai dar o benefício a um setor ou a um grupo de pessoas, precisa que alguém pague por isso. Então, tem que haver a compensação sob pena do administrador se submeter às normas daquela lei de responsabilidade fiscal que foi estabelecida para ninguém se aventurar e fazer um déficit público muito grande, trazendo uma instabilidade para a economia nacional. Vocês têm acompanhado que primeiro o governo apresentou um decreto aumentando o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, e o Congresso Nacional derrubou, através de um decreto legislativo, o decreto IOF, que foi submetido ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que parte do decreto do governo federal era legal e parte extrapolava os limites autorizativos de sua competência. E, baseado no que ele decidiu, foi feita aquela medida provisória 1303, que caducou. Mas dentro da 303, que já tinha sido aprovada na Câmara Federal e caducou no Senado Federal, ou seja, passou o tempo e não foi aprovada, tem algumas partes dela que foi exatamente, ou seja, aprovada e não foi discutida e ficou no limbo. Essa parte foi inserida neste projeto de lei 1087, que é a tributação dessas altas rendas, a tributação de outros itens que nós vamos ainda comentar. Quando eu falo aí na tela que está para vocês, ó, isenção e redução. Isenção para quem ganha até R$ 5.000. IR sobre salários, IR sobre pagamentos a autônomos, IR sobre prolabore. Eu estou só querendo chamar a atenção que a isenção para quem ganha até 5.000 pode ter a natureza de salário, pode ter a natureza de pagamento por serviço prestado por autônomo e pode ter a natureza de prolabore, que é o valor retirado mensalmente pelo sócio da pessoa jurídica. Então, se qualquer um desses itens for até 5.000, não terá, a partir de janeiro de 2026, retenção de imposto de renda. Então, quem ganhar até R$ 5.000 não pagará mais imposto de renda sobre esse ganho, seja a título de salário, seja a título de serviço prestado como autônomo, ou seja a título de prolabore. O segundo item, aí nós vamos falar de lucros e dividendos. Eu era para ter colocado a palavra lucro aí, mas não está mais entendendo. É sobre lucros e dividendos. E aí depois vamos para o ajuste anual e o ajuste mensal. Então, vamos lá. Só registrando para vocês que essa trilha sonora é uma composição do meu genro, o maestro Erlon Robson. Ah, olha aí. Pois é, mas feito Olha, especialmente para nós, né? que bom. Bom, isso aí, ó. O que é o PL 1087? Isso aqui é a ementa do próprio PL, né? Altera a legislação do IRPF, do Imposto de Renda da Pessoa Física, para ampliar a faixa de isenção
e reduzir a carga tributária sobre rendas baixas e médias. Institui uma tributação mínima sobre rendas elevadas, especialmente sobre lucros e dividendos atualmente isentos. O objetivo é tornar o sistema tributário mais progressivo e corrigir distorções de isonomia entre os mais ricos e os mais pobres. Muito bem. Então, isenção para quem ganha até 5 mil, vocês estão vendo, eu coloquei essa tabelinha aí, que tem até 5 mil. Tem uma redução de 312,89, de modo que o imposto fique zerado. Em outras palavras, não terá tributação nenhuma, mas eles não isentaram direto a fonte. Então, você aplica o cálculo, aplica a redução, e essa redução ela é proporcional, porque se tivesse 5 mil dentro das tributações normais, ia ficar 312,89 o imposto, então reduz-se a zero. Mas esse valor vai variando até esse limite aí, de forma que, se você ganhar 2 mil, aí calcular o imposto, calcula e deduz a parcela correspondente, e no final não se paga imposto. Então fica certo que até 5 mil não se vai mais sofrer desconto na fonte, nem vai se pagar imposto naquelas três categorias que eu mencionei ainda agora há pouco. De 5.001 até 7.350, haverá uma tabela progressiva que vai reduzindo essa tributação na forma do que nós temos hoje, a tabela progressiva do imposto de renda. Quero só lembrar vocês que aquela tabela progressiva do imposto de renda, ela permanece em vigor. E você tem que ver o seguinte, vamos pensar o seguinte, você ganha um valor superior a 5 mil e inferior a 7.350 a título de salário. Então, quando vai para o salário, você, para fazer a base de cálculo do imposto de renda, você retira a contribuição para a Previdência Social. E a tabela da Previdência do salário é diferente da tabela da Previdência do autônomo, é diferente da tabela da Previdência do diretor de empresa e do contribuinte individual. Então, por isso é que tem essas variações aí, para cada caso vai ter uma tabela. Porque num você tira da base de cálculo a contribuição da Previdência, e para outras categorias de prestadores de serviço não terá aí será sobre a base cheia. Então, essa tabela tem uma fórmulazinha que vai se calcular. O jornal Folha de São Paulo, juntamente com uma empresa de contabilidade, publicaram hoje uma calculadora própria. Aí você vai lá na calculadora deles, tá no site como é que chama, do jornal, e coloca o valor que você vai receber, digamos, R$ 6.500. Aí mais embaixo coloca se tem dependente ou não, e se é salário, se é prolabório, se é prestação de serviço autônoma. Aí, para isso, o resultado já vem, inclusive mostrando quanto você economiza por mês e quanto você vai economizar em 12 meses. É interessante. E ele tem dois valores de dedução. Essa calculadora, ela calcula pelo valor mais benéfico ao prestador de serviço. Mais benéfico, porque se for para calcular pela tabela do imposto de renda mesmo, propriamente dito, que é que está em vigor, ela tem uma tributação, digamos, uma redução menor, o que faz uma tributação maior. Se vai por essa nova lei que está para ser sancionada, você tem uma tributação, uma redução maior e uma tributação, consequentemente, menor. Então, para cada caso, vai ser um caso desse sentido. Mas essa calculadora é bem interessante. Ela está gratuitamente liberada, é só entrar no portal da Folha de São Paulo e baixar calculadora calculadora inteligente, não tem nomezinho, a calculadora não sei de quê. Então, olha aí, o valor da redução fica limitado ao valor do imposto determinado de acordo com a tabela progressiva. A tabela progressiva é aquela tabela que nós comentamos. Ela é maior um pouquinho do que dessa lei,
porém se limita a ela. Não pode se tributar mais do que o que já está lá na tabela que continua em vigor. Ela pode ser modificada futuramente, mas por enquanto continua em vigor. Quem ganha acima de R$ 7.350, vocês estão vendo na mídia dizendo que não desconta nada, que vai pagar cheio. Não é verdade. Quem ganha acima de R$ 7.350 vai para a tabela progressiva hoje existente. Então, a tabela continua do jeito que está lá, que vai para 27,5%, deduzido não sei o que mais, dedutivo alguma coisa assim, dependente, dedutivo outras despesas, dedutivo tudo isso. Então, quem ganha acima de 7.300, quem ganhar a partir de janeiro, melhor ficar bem claro, acima de 7.350, vai para aquelas deduções, aplica a tabela do imposto de renda normal que está ainda em vigor. Tributação mensal de altas rendas. Bom, vejam bem aí, se eu copiei esse texto do próprio dispositivo legal que vai ficar. A partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, nada com 2025. Lá na frente eu vou falar de 2025 para a gente ter bem atenção, principalmente sobre lucros e dividendos, mas por enquanto é sobre rendas. Então, a partir de janeiro de 2026, o pagamento, o creditamento, o emprego ou a entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física, sócio, né? Em montante superior a R$ 50.000 por mês, fica sujeito à retenção na fonte do imposto sobre a renda das pessoas físicas na alíquota de 10% sobre o total do valor pago, creditado, empregado ou entregue. Ou seja, pago, já foi. Creditado, botou lá na conta, mas não repassou. Empregado, deve, digamos, se você está com o seu capital próprio dentro da empresa, você aumenta aquele seu capital próprio dentro da empresa. Então, não entregou, mas está empregado no dia a dia da empresa. Ou entregue é o mesmo que pago, né? Entregue que eu pago é a mesma coisa. É, a partir de 50.001 centavo. Então, se você creditar, pagar um prolabore, prolabore a título não é nem prolabore, dividendo ou lucro, né, para a mesma pessoa, a partir de 50.001 centavo, você vai aplicar 10%, pessoal. Então, vai pagar de imposto 5.000 e um quebradinho. Ou seja, não tem dedução. Não tem dedução. Então, quem ganha 51.000, quem tira 51.000 de dividendo do lucro mensalmente, é só baixar para 50. Tira o 1, né? Tira o 1, diminui a sua retirada, porque eu não sei se você sabe que você pode tirar do caixa da empresa mesmo sem o balanço, um valor a título de antecipação de lucro ou dividendo. Então, você pode tirar. Então, se você está tirando isso em virtude do seu contrato social, ou como sendo uma forma acertada entre os sócios para você retirar esse valor mensalmente, como antecipação da distribuição de lucro no final do ano, ou mesmo a título de dividendo, você pode fazer isso mensalmente, mas se o fizer, faça em valor inferior a R$ 50.000 para não pagar o imposto. São vedadas quaisquer deduções da base de cálculo. Entendendo bem? Que quando você vai para aquele primeiro slide que nós apresentamos, quando vai calcular o imposto de renda a ser retido na faixa entre 5.001 centavo a 7.350, tem as deduções, né? Se você continuar para cima também vai ter as deduções. Mas no caso da distribuição de lucros ou pagamento de dividendos, são vedadas qualquer dedução da base de cálculo. É o valor ali líquido certo que paga, né? Dali se calcula o imposto de renda retido hoje, lembrando que hoje não é tributado. Então, vai ser tributado em 10%, do valor que for superior a R$ 50.000 mensais. Tributação mensal de altas rendas, ano calendário de 2025, Sandoval. Agora, 2025. Não se sujeita ao IRPF
os lucros e dividendos relativo a resultados apurados até o ano calendário de 2025, inclusive 2025, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 e exigir nos termos da legislação civil, ou seja, o seu contrato social, que a legislação que regula o dia a dia da empresa é o Código Civil. Então, é por isso que legislação civil, e não legislação tributária ou legislação comercial. É legislação civil, que é o Código Civil de 2002. Ou empresarial, desde que o seu pagamento, crédito, emprego ou entrega ocorra nos termos originalmente previstos no ato de aprovação. Eu quero chamar bem a atenção a isso aí, porque eu vou ressaltar bem esse ato de aprovação e o inciso 2 desse dispositivo aí, ó, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro próximo. Vamos lá. Cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro próximo. Como é que se faz isso, pessoal? Como é que se faz? Os sócios se reúnem, faz uma ata deliberando que o, os lucros e os dividendos dos exercícios anteriores a 2025 e o de até 2025 será dividido entre os sócios, ou etc, 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 no seguinte percentual para cada um, será pago, você poderá ter 3 anos para descapitalizar a empresa e pagar. Então, no ano de 2026, X%, no ano de 2027, X%, no ano de 2028, X%. Então, faz um plano de pagamento desses lucros e dividendos, faz uma ata de estrutura acertada, todos assinam e registram na junta comercial, se for uma empresa da junta comercial, ou no registro da pessoa jurídica, do cartório de registro da pessoa jurídica, se for nesse caso. Por exemplo, uma sociedade de advogados tem que registrar essa ata na OAB. Ou uma empresa de contadores, contabilistas, né? De contadores, o escritório de contabilidade também faz essa atinha e registra no cartório de registro da pessoa jurídica. Uma empresa comercial, né? Uma empresa comercial tipo a Discra, exemplo, registra na junta comercial, na JUSESP de São Paulo. Então tem que ter essa ata antes do dia 31 de dezembro, para poder não ser tributado. Se não tiver essa deliberação, antecipe o pagamento até 31 de dezembro, mesmo não tendo sido feito o balanço ainda, que o balanço tem ainda uma boa parte de 2026 para ser feito. O que estão propondo é que a legislação seja mudada para dar o limite dessa ata, ou o limite desse pagamento, até o limite da declaração de imposto de renda. Mas isso não está aprovado. Isso, o texto que está aprovado aí está dessa forma. Você tem que fazer a deliberação, né, da distribuição até 31 de dezembro deste ano, até o próximo mês. Tributação anual de altas rendas. A partir do exercício de 2027, ano calendário de 2026, ou seja, o próximo ano, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a R$ 600.000, fica sujeita à tributação mínima do imposto de renda da pessoa física. Então, vamos explicar isso aí. Quando vocês pegarem, quando isso virar lei, vai ter como calcular. Então, ganhou 600 mil. O valor superior, melhor dizendo, superior a 600 mil. Aí vai para lá para olhar a origem dessas receitas, desse rendimento. Aí tem umas exceções, foi aplicação em LCI, foi aplicação em LCR, foi aplicação digamos, na agropecuária LCA, foi aplicação, foi distribuição de lucro até 600 mil. Isso tudo sai da base de cálculo dessa alíquota mínima. Esse imposto mínimo que estão criando, ele vai variar conforme o excesso dos R$ 600.000, retirado da base de cálculo o que não for tributável. Então, nós vamos ter diversos itens que não são tributáveis. Para você ter ideia, a exceção dá
Um, dois, três, quatro. As exceções são bem longas, então não adianta nós colocarmos aqui, porque depois, quando a tabela estiver pronta, vai dizer quais são as exceções e os softwares vão calcular isso automaticamente. Então, as exceções da base de cálculo, do imposto mínimo, da tributação mínima, de quem ganha anualmente mais de R$ 600 mil, vão estar classificadas para a dedução. Chegando à base de cálculo líquida a ser tributada, pelo valor que ficar, haverá uma variação de alíquota dependendo do montante da alta renda que a pessoa física usufruiu. Então vejam bem que eu coloquei em letras maiores. A base de cálculo e as alíquotas mínimas serão calculadas conforme cada caso. Por que cada caso? Porque, primeiro, valor. Segundo, natureza da receita. A natureza da receita. Então, a natureza da receita vai variar, implicar na variação da alíquota. Quando tudo isso estiver pronto, obviamente que isso é só para 2027, aí nós temos aí no ano 2026 todinho para lidar com isso. Em 2027, a gente vai estar com essa tabela devidamente divulgada. E eu deixo para vocês aí, quem quiser me conhecer e quem quiser entrar em contato comigo, tá aí www.damascenaadvocacia.com, damasceno@damascenaadvocacia.com e no YouTube, José Damasceno Sampaio, 3083. E lembrando que hoje é 11h11. É isso, Sandoval. Doutor, Sandra, desligue o só microfone. uma pergunta. Esses valores do imposto de renda pessoa física, ele é acumulativo, né? Por exemplo, se um mês a pessoa recebe 3 mil, no outro mês recebe 8, no fim do ano, fechando os 60 mil, ele está dentro da alíquota, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Sandra, desligar o microfone. Sim, João, vamos lá. Então, a minha dúvida é, esse valor do imposto de renda da isenção, ele é acumulativo no ano, né? 60 mil reais, se ele receber durante o ano, não interessa o valor mensal, né? João, é o seguinte: se você tirar o valor mensal inferior a mais daquele digamos, vai para aquela tabela. Quando é no final do ano, faz o ajuste. Aí no ajuste você vai lançar, digamos, o que foi retido vai para crédito. Você lança tudo novamente, aí faz as deduções da sua declaração, conforme hoje a legislação, independente disso aqui, Sim, tá? E o valor deve ser superior a R$ 60 mil para poder ter alguma tributação. E se por acaso, dentro dos R$ 60 mil ou mais, você tem receita, despesa dedutível, sim, calcula o tributo que você deveria pagar como você não sofreu nenhuma retenção, talvez você complemente. E talvez tá. você não complemente nada, porque se tiver tudo dentro daquela faixa de isenção, não vai pagar nada. Mas no ajuste anual, você poderá pagar ou receber de volta, como hoje Tá, entendi. acontece. Então não muda nada, ele continua do mesmo jeito, só que isenta até os 5 mil, né? Ou seja, isenta até 60 mil. Sim, E 60 mil no hoje, ano, 5 mil ao hoje a mês. isenção é 30 e poucos mil, né? Subiu a A tabela, né, isenção Damasceno? é 1.900 ao mês, né? Dá 38 e alguma, quase 40. Não, 30. 12 meses Não, de 2 mil dá 24 mil, João. dá 1903, acho que era o ano Vamos passado. arredondar para 2 mil. Então, Dois hoje mil, dá você tem, 24. você tem isenção de 24 mil e a partir de janeiro você vai ter isenção de 60 mil. 60 mil. Tá, É, entendido. Agora ficou claro. viu? Mais alguma pergunta? Tem uma no chat, Damasceno. Como é, amigo? Tem uma no chat. Tem uma no chat? Deixa eu ler o chat aqui. Caso tenha apenas um dono, é necessário fazer essa ata? Sim, a resposta é positiva, porque é para você publicizar a intenção. Dizer que vai dar destino àquele lucro. Então é necessário, sim.
Ô, Damasceno, nessa linha de planejamento aí, talvez mesmo as empresas, porque eu pude observar pela sua fala, é, que o dividendos, você fala que tem 3 anos para realizar efetivamente o pagamento. Ele tem que realizar. Então, ou seja, ele vai apurar a disponibilidade de lucros e dividendos até 31/12. Como 31/12 o balanço não vai estar fechado, ele pode fazer com base até em novembro, uma perspectiva, né? Talvez aí deixando uma margem. E aí, a partir disso, ele pode distribuir. Seria interessante distribuir todo o lucro, fazer essa ata, distribuir todo o lucro. E aí, depois, se for o caso, fazer um reinvestimento de capital? Pode sim. Ele pode reinvestir com aumento de capital, como ele pode simplesmente emprestar o dinheiro como um mútuo, emprestar o Mútuo. dinheiro para a empresa. Ele pode Aham, fazer o mútuo. É a questão que o dividendo vem exatamente desse empréstimo, né? aham. Então você pode emprestar, pode aumentar o capital, ou pode manter o próprio capital, e você pode deixar o dinheiro também lá como reserva para aumento de capital e não aumentar o capital. Então, tudo isso você Uhum. pode fazer dentro do que hoje é normal. O que precisa é você definir até 31 de dezembro o que vai fazer com isso. E formalizar, ou seja, e publicizar. E a publicidade se dá com o registro do documento no órgão próprio, junta comercial, OAB ou, ou cartório de registro da pessoa jurídica. Nessa ata precisa ter valores? Eles estão querendo, a Receita Federal está querendo que tenha o valor, mas como você só vai apurar esse valor a posteriori, ele tem duas saídas. Ou eles aumentam o prazo para esta ata, ou você declara que todo lucro, aí não amarra, todo lucro vai ser, ou 80% desse lucro, você deixando um percentual sobre o montante a ser apurado. Aham, perfeito. Mais algum questionamento? Sandoval, onde Estou andas? aqui achando tudo, achando tudo isso muito interessante, porque são novidades, a gente vai ter que acostumar o nosso trem de receber novidades, ele tem que pegar uma velocidade maior agora, porque tem muita coisa, né? O que eu estou entendendo, tem muita coisa por vir, muita coisa esse ano ainda para frente, o ano que vem e assim por diante, quer dizer, a gente vai viver um momento aí que a nossa velocidade para conhecer, aceitar e adaptar, ela vai ter que aumentar um pouco. Tem que, porque faz muito tempo que não mexe, só uma novidadezinha aqui, outra ali. Agora não, agora é um monte de coisas chegando e a gente tem que se adaptar, porque senão você sai fora do jogo de todo mundo e isso não é bom. A gente tem que adaptar. Damasceno, repete para mim. Eu sei que eu posso pegar isso em outra oportunidade, mas você colocou no YouTube aí, José Damasceno Sampaio, Trinta um oitenta e três. 3083. José Damasceno Sampaio 3083. Esse é meu endereço do YouTube. Isso, era isso aí, o 3083. Parabéns. Lá tem esse nosso debate todos arquivados, Tá, disponibilizados, melhor dizendo. ótimo. É, Maravilha. Obrigado, mestre. Muito bom. Bom. muito bom. Então, meu amigo, lembrando, Sandoval, que nós vamos estar reunidos em São Paulo no dia 13, próximo dia 13, hoje é 11, depois de amanhã, e nós vamos trazer como novidade a mudança que vai ocorrer no ICMS do Estado de São Paulo a partir de janeiro de 2026. O governador Tarcísio, ele tirou 130 itens da substituição tributária, entre eles alimentos, bebidas, e deixou alguns como higiene pessoal. Mas são 130 itens que vão sair do regime de IST do ICMS para o regime de apuração normal. E isso ele está atendendo a uma demanda da FEComércio São Paulo, que foi quem fez o documento cheio de argumentos e levou para lá. Então, quem é a favor da ST não vai gostar, e quem é contra a ST vai gostar. Então, nós vamos estar comentando isso no próximo dia 13 lá no nosso encontro presencial da ADASP em São Paulo. É, muito bom. Muito bem, vamos fazer sim, se Deus quiser. Vamos fazer também uma homenagem a um dos nossos associados, um almoço que nós normalmente fazemos. Eu acho que o pessoal todo que está aqui
nos assistindo já sabe disso, mas é realmente uma cerimônia muito gostosa e a gente vai aproveitar essa novidade aí, o pessoal do estado de São Paulo, porque é realmente uma novidade que mexe bastante com toda a nossa estrutura, com todos os nossos procedimentos, que vão ser modificados aí a partir de janeiro. Muito obrigado a vocês todos. Se ninguém mais tiver pergunta, eu agradeço, Damasceno. Muito produtivo, muito proveitoso tudo que você falou aí. Para ainda restam dúvidas, mas quando você mandar para nós o vídeo, eu vou dar uma passada nisso, porque é o que eu falei, o meu trem para aceitar tudo isso e assimilar, parece mais devagar do que os outros. Então eu vou ter que estudar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais aplicado para poder não perder, né? Não perder a estação, senão não dá. Vamos que Mas, vamos. mas quem gosta de trem é Minas Gerais, né? Não. Ah, então, pô, Uai. é o com o E José. tá vindo um trem aí pesado, né, Damasceno? Porque juntando essa sua fala, a fala do nosso querido Sandoval. Sandoval, não é só você que vai ter que debruçar, não, porque você pensa bem. Na fala final do Damasceno, ele falou na tributação acima dos 60 mil. Muitas pessoas físicas, elas distribuíam a renda da pessoa jurídica e da pessoa física em dividendos, né, lucros e dividendos, em Prolabore. prolabore e em aluguéis, né, Damasceno? Outras receitas, é. Outras receitas. E ainda, Isso. às vezes, tinha um MEI, tinha né, um lucro presumido, aí, uma empresa lucro presumido no meio do caminho. Então, ou seja, é uma reengenharia, né? Mas eu gostei da sua provocação, que mesmo você sem querer me deu a chance de eu fazer uma explicação. É, é, Foi provocativo. Olha, eu quero dizer o seguinte, que vocês analisem bem. Uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física, que é o que nós estamos tratando. Ó, uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. E quem vai ficar responsável por esse pagamento é a pessoa jurídica. Ela vai descontar na fonte na hora de repassar o valor para a pessoa física. Então, na hora que a pessoa jurídica for repassar o dinheiro, pagar, depositar ou coisa parecida para o sócio a título de distribuição de prolabore ou pagamento de dividendo, ele retém, a empresa, a pessoa jurídica retém na fonte e faz o pagamento através do DARF próprio. Então, é a mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. No ajuste anual, que aí foi quando o João falou, aí você só vai pegar tudo isso aí, ô José, botar no mesmo bolo, fazer a sua declaração de imposto de renda, tirar o que já pagou e pagar o que ficou de diferença ou receber o que pagou a mais. É no ajuste anual, quando você Que vai é a juntar tudo tributação isso. definitiva, né, Damasceno? Então, essas outras receitas, por exemplo, locação. Locação tem imposto de renda na fonte, independente do valor. Então, é uma tributação lá. Vamos que a empresa, a sua empresa, locou a você, de você, melhor dizendo, o Uhum. imóvel para o seu estabelecimento e lhe paga aluguel, a tributação é uma. Quando lhe passa os 50 mil, ou 49, os 50 mil, essas duas não se somam, não. Viu? Perfeito. É porque eu disse, varia conforme a natureza do rendimento. Então, o rendimento Por de isso você falou na prolabore é um, origem. é a origem, que é a Na natureza origem. jurídica. Então, Uhum. aluguel tem uma natureza, prolabore tem uma natureza, salário tem outra natureza, e dividendo tem uma natureza, o lucro se equipara ao dividendo para efeito dessa tributação, tá bom? Então, digamos, se você recebe dividendo, vamos pensar assim, se você recebe lucro de duas pessoas jurídicas, 32 e 30 da outra, deu 60, não vai ter tributação na fonte, não. Aí Entendido? é. Aí Você já pode é o tirar 50. planejamento, João. Então. É, É, é Olha, eu complicado, tô precisa vendo, viu, estudar muito. Sandoval, que o pessoal que está ganhando mais de 50 mil está preocupado, né? Eu estava pensando nisso. Eu estava pensando nisso, eu falei, "Ué, que coisa boa, eu fico feliz com isso, que maravilha. Tomara que todos nós tivéssemos esse problema, meu. Ô,
Eu quero ter esse Antes problema, tivesse. né? Vamos dizer assim. Antes tivéssemos, eu estaria pagando com muita fé. Eu vou dizer uma coisa, viu, pessoal? Eu estava aqui, um dia desse, recebi a visita de um cliente preocupado com o pagamento de IPTU. Você paga muito IPTU e não sei o que, aí puxou aqui, tinha 5 imóveis, 5 IPTUs, né, a pagar. Eu digo, para eu ter a solução para você não pagar esses IPTU, passa esses imóveis para mim que eu pago. Passa para mim que eu pago. IPTU. Ora. Resolvido. Está resolvido o problema. Muito Mas é bem. isso, meus amigos. Só não acho que você já deu o seu tchau, né? Então nós vamos agradecer também a presença de todos, a participação de todos, e qualquer novidade, nós voltamos a nos encontrar nesse mesmo bate-canal. Muito obrigado pela participação e até lá. Se eu Um perguntar, abraço a você vem todos. amanhã? Eu chego amanhã. Tá, tá bom então, Até doutor. mais, um Boa abraço. viagem. Amanhã à tarde, se Deus quiser, já estarei no escritório. Tá bom. Obrigado, Até doutor. mais. Obrigado a Tá. todos, gente. Boa Obrigado, semana. pessoal. Forte abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.